É importante dizer esse penoso trabalho descrito por Lucas, lá em Lucas 22, 44, é o único evangelista que dá esse detalhe porque ele era médico. Então ele dá um detalhe médico do que Jesus sentiu de penoso trabalho no Getsemane. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele já estava sendo moído pelo Pai. Já estava se agonizando, ao ponto de suar sangue, de escorrer sangue. Tamanha era a sua angústia e aflição no Getsemane, o seu penoso trabalho, que o profeta diz. Ele foi moído pelo Pai. E aí quero apresentar para você um paralelo entre a humilhação da sexta-feira e a exaltação do domingo. Na sexta-feira ele foi desprezado pelo Pai. No domingo ele foi ressuscitado e exaltado pelo Pai. Na sexta-feira ele foi moído por causa da nossa morte espiritual. No domingo ele ressuscitou para nos dar a vitória sobre a morte e nos resgatar. Na sexta-feira ele foi desprezado pelos homens. No domingo apareceu glorioso diante dos discípulos. Na sexta-feira ele foi por um momento envolvido por trevas. No domingo resplandeceu a luz, dissipando as trevas. A sexta-feira da humilhação foi substituída pelo domingo da exaltação.
faz aliança com Noé. Noé abençoa Sem, seu filho, e diz que a sua tenda será estendida, alcançando Jafé. Quer dizer que de Sem sairia a bênção que alcançaria os gentios, muitos. Depois Deus faz aliança com Abraão, e diz que ele será pai de nações, e que a sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia. Depois, o Senhor reafirma a mesma aliança com Davi, e ele diz que o seu reino será eterno, e dominará as nações. Depois, tem o cumprimento final, Cristo. Ele é o que alcançará as nações, e ele com seu reino eterno, alcançará um povo, como disse João na sua visão em Apocalipse, capítulo 7. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Muitos, uma multidão incontável, de todos os povos, tribos e nações, são esses muitos de Isaías, e nós pertencemos aos muitos, de todas as épocas, e nós o adoraremos no dia da exaltação. Por quê? Porque ele passou pela sexta-feira da humilhação e chegou ao domingo da exaltação. Quero fazer algumas aplicações, vou deixar essa imagem para você do texto de Apocalipse. Isaías começou esse texto fazendo a pergunta: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Você já entendeu o que isso quer dizer. A pergunta é: você crê nessa pregação do Evangelho? Você crê em Jesus como ele é apresentado na Escritura? Foi revelado a você, Cristo, pelo Espírito Santo? Você o ama? Você o adora? Você o serve? A pregação do Evangelho da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Cristo sofreu as maiores aflições e humilhações que alguém poderia sofrer, para que eu e você pudéssemos estar no domingo adorando a Ele. Quando nos reunimos no domingo, está entendendo a importância do domingo agora? Está entendendo? O domingo da vitória, como diz aqui uma irmã querida, é o dia da vitória. Está entendendo porque é o dia mais importante da semana? É mais que o sábado, mais que a segunda, mais que qualquer outro dia. É o dia do Senhor, porque é nele que ele venceu a morte. Não foi no sábado que ele venceu a morte, não foi na segunda, foi no domingo. É motivo ou não é para a gente adorá-lo, para bendizê-lo? É no domingo que ele foi exaltado, para que um dia nós sejamos também exaltados com ele. Nós celebramos a Páscoa porque cremos que Cristo não foi derrotado na sexta-feira de humilhação, mas chegou o domingo para ele da exaltação, em que ele venceu a morte e garantiu a nossa vitória sobre ela. E um dia nós desfrutaremos da plenitude dessa bênção. Pergunto a você, por último, última pergunta: você crê nessa pregação? Nessa mensagem do Evangelho? Ainda como igreja, temos que passar pela sexta-feira da humilhação. Nós estamos no período da humilhação, da afronta, da perseguição. Mas assim como ele, chegaremos no descanso da exaltação. E eu quero pegar agora, finalizando, é conclusão de verdade. Eu quero pegar o que eu usei de introdução daquela pregação, daquele vídeo, falando da sexta-feira e a chegada do domingo, e eu fiz uma adaptação aqui para aplicar essa mensagem para a igreja. É sexta-feira de humilhação para a igreja. O mundo zomba de nossa fé.
as perseguições aumentam, as ideologias crescem. Mas calma, ainda é sexta-feira, não chegou ainda o domingo da exaltação da igreja. É sexta-feira, os poderosos dominam e conspiram contra o povo de Deus. A injustiça aumenta e a transgressão moral da lei aumentam. O Senhor é desprezado e o evangelho é abandonado. As falsas doutrinas surgem e os falsos pregadores prosperam, mas eles não sabem que ainda não chegou o grande e terrível dia do Senhor. É sexta-feira da humilhação para a igreja. O mundo tenta nos seduzir, o pecado tenta nos dominar, o diabo arma ciladas contra nós, a criação geme com dores de parto esperando a restauração. É sexta-feira, pecamos e confessamos nossos pecados diários, pois ainda somos pecadores, temos dores, doenças, sofremos as perdas de entes queridos, derramamos lágrimas provocadas pela angústia, a morte ainda faz parte da nossa realidade. Mas fique firme e inabalável, porque ainda não chegou o grande dia da vitória consumada do nosso Rei. É sexta-feira da humilhação, mas sabemos que passará e que entrará o descanso final para a nossa alma e veremos aquele que conquistou para nós esse direito, Cristo Jesus, nosso Redentor e Senhor. A Ele toda a glória. Amém.